Shalom, shalom, amada igreja. Poder se assentar. Louvamos a Deus porque mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor. E só estar na presença do Senhor é motivo de alegria, de estarmos felizes, porque tudo vai bem para aqueles que já têm a certeza para onde vai retornar. Vamos voltar para casa naquele grande dia e temos a certeza da nossa salvação. Mas enquanto isso não acontece, Deus nos confiou responsabilidade de aprender e a responsabilidade de ensinar. E aqui tem sido um lugar que nós temos aprendido da palavra do Senhor. Ao mesmo tempo que você ensina, você aprende. Gostaria de louvar a Deus pela vida de cada um que nos acompanha nas redes sociais. Louvar a Deus pela vida e fazer menção pela vida do nosso apóstolo Carlos, pastora Simone, aos demais pastores, cada um com um obreiro, cada um com cargo, com unção de óleo ou não, você é importante para o Senhor. Você faz parte dessa família que prega e defende princípios e valores cristãos, e nós estamos aqui até o dia que o Senhor vem nos buscar. Quem está feliz com o Senhor? Fale com o seu irmão que está do seu lado. Algum convidado aqui nesta noite? Levante sua mão. Algum convidado? Não, todos da casa? Essa palavra é para crente mesmo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Santo e Eterno Pai, graças te damos porque mais uma vez estamos aqui, neste lugar de excelência que o Senhor preparou para todos nós. Aqui nós ouvimos a Tua voz, nós somos ministrados, confrontados. Aqui o Senhor nos convence, nos converte, nos transforma. O Senhor nos molda e deixa do jeitinho que o Senhor quer. Não é nada sobre nós, é sobre o Senhor. Então que Seu nome seja engrandecido neste lugar, como todos os outros dias que o Senhor tem feito milagres, prodígios e maravilha. Fala conosco, Senhor, a palavra foi examinada, mas nós sabemos que o que sai dos nossos lábios é o Teu Santo Espírito que vem falar aquilo que é de suma importância para os Teus filhos, para a edificação da obra. Por isso, Senhor, nos dá agora um entendimento de forma clara e concisa e Te pedimos que nós venhamos nos examinar e ver a nossa condição com o cenário atual que nós estamos vivendo e que a palavra quer nos exortar nesta noite. Por isso, Senhor, muito obrigado, porque ela é viva e eficaz e ela é lançada, ela não volta vazia. E estamos aqui para ministrar, mas para ser ministrados também, para sentir a Tua presença, para ouvir a Tua voz, para que nós possamos, meu Pai, sair daqui totalmente diferente da nossa conduta, da nossa postura, do nosso coração esteja totalmente voltado para o Senhor. Essa é a oração que eu te faço desde já, te agradecendo, porque nós sabemos que o Senhor já deu ordem a nosso respeito, para miríades de anjos estar guerreando, porque nós te amamos, nós te louvamos, nós engrandecemos o Teu santo nome e nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. Seja engrandecido e exaltado e com nossas palmas engrandecemos, exaltamos o Teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Sem mais delongas, peço a vocês que abram a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas. Vou fazer uma leitura um pouco extensa, mas depois vou parar. 2 Crônicas, no seu versículo 14. E o tema, se o pessoal da mídia quiser já colocando, um coração ensinável agrada a Deus. Um coração ensinável agrada a Deus. Amém? Diz a palavra do Senhor. 14, versículo 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e chegou a Maresa. Então Asa saiu contra ele, e eles lhe prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maresa. 11. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de Ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco, entre o poderoso e o... Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Seu nome viemos contra essa multidão. 12.
o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, eles fugiram. Capítulo 15, versículo 1. O Espírito de Deus veio sobre Azarias. Diga Azarias. Diga Azarias. Deus é quem ajuda. Filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem um sacerdote quem o ensine, e sem a lei, misericórdia. Mas quando na angústia eles voltaram ao Senhor, em outras traduções, mas quando na angústia eles converteram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Diga achado. 6, versículo 6. Porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes, diga, sejam fortes, e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Versículo 8, parte B. Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e Benjamim, bem como as cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor. Diga, ele renovou. Ele restaurou. Pule para o versículo 11. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Não foi pouca coisa não, viu? 12. Entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e toda a alma. Diga, de todo o coração e de toda a alma. 14. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e ao som de clarins e trombetas. Oh Senhor, que avivamento. Ofertaram e já estavam jubilando. Validaram o voto e já estavam jubilando. Todo Judá se alegrou por causa desse juramento, porque eles juraram de todo o coração, e de toda boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. No versículo 19, encerrando esse capítulo: não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. 16, e finalizando, no versículo 1: no 36º ano de Asa, Basan, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá para impedir a entrada e saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e enviou aos servos Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre meu pai e seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vá e anule a aliança com Basan, rei de Israel, para que ele se retire do território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou capitães de seus exércitos contra as cidades de Israel. Versículo 7, parte B. 7, parte A. Naquele tempo, o profeta Hanani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: você confiou o rei da Síria e não confiou o Senhor seu Deus, e por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. 9. Porquanto o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, porque quanto o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força, diga força,
aqueles cujo coração é totalmente dele. Pergunte a seu irmão: seu coração é totalmente do Senhor? Tem certeza? Já se examinou esses dias? Nisto você cometeu uma loucura, por isso, de agora em diante haverá guerra contra você. Porém, conjunção adversativa, segundo a minha professora Cris Sena, Asa se indignou contra o profeta e lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. É assim mesmo, sempre sobra para o profeta, para o pastor, para aquele que Deus confiou para trazer resposta para a sua vida. Quem quer tirar do lamaçal do pecado, quem quer trazer você ao arrependimento, uma chance de você não se perder no seu caminho, não gerar nem enfermidade nem morte. Mas você, não esses que estão aqui, porque os que passam por isso não vieram nessa noite, os que faltam culto e que ainda não foram trabalhados totalmente para o Senhor, que o Senhor há de converter, esses muitas das vezes não entendem o que Deus quer fazer e acha que é apenas aceitar Jesus, entregar os seus caminhos ao Senhor e viver uma vida de uma vez salvo, sempre salvo. Não, é permanecer firme até o fim. A Bíblia diz que não importa como começa, o começo é bom, o meio é difícil, o final tem que ser maravilhoso, mas vai depender de mim e de você, porque no meio vai vir muitas vozes, vai vir muitos encantamentos, vai vir muitas coisas para lhe distrair, ao ponto da palavra do Senhor nos alertar que temos que olhar fixamente, fitos para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, porque certamente alguém vai se colocar diante da sua vida, diante do seu caminho, e nós temos sentidos no olhar, no ouvir, no falar, no tocar, e todos esses que o inimigo tenta fazer com que você perca o foco e se distraia e deixe de viver aquilo que Deus te criou para ser. Viver e ser aquilo que Deus te criou para ser, mais do que vencedor. Versículo 12, e finalizando. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Senhor, muito obrigado que a tua palavra, já oramos, já entregamos ao Senhor, e nós confiamos no Senhor, nós declaramos a nossa total dependência do Senhor, porque nós sabemos que estamos aqui para ouvir a tua voz. À medida, Senhor, que nós viemos a pregoar a tua palavra, que o Senhor vá ministrando em nós e através de nós, vá fluindo, Espírito Santo, fique à vontade. O Senhor muda cenários, o Senhor apresenta pessoas que nos colocam no caminho para estarmos, meu Pai, sendo admoestados todos os dias. Pessoas que parece que o nome não tem nada a ver, mas são pessoas específicas para um determinado tempo. Estamos na dispensação da graça, mas na dispensação da graça, Senhor, não é diferente. O Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de eternamente, que fala com o teu povo, mesmo muitos que não querem ouvir ou estão distraídos por ações, meu Pai, físicas, mas nos desliga nessa terra agora, nos leva a um conectar com o Senhor, para que nós possamos fluir no teu Santo Espírito, para que o céu fique baixinho e nós podemos, meu Pai, debaixo da tua graça, viver aquilo que o Senhor tem para hoje. A porção é para hoje, não é para amanhã. Por isso, Senhor, eu creio que a tua palavra não volta vazia e vai fluir, e o Senhor vai falar conosco. Essa é a oração que eu te faço, grato, em nome de Jesus. Aplaudo o nome do Senhor. É uma palavra de ensino, mas é difícil, é longa, mas eu vou procurar ser breve. O homem sempre teve dificuldade de ter relacionamento com Deus. Deus, quando criou, formou o homem lá no Éden, Ele deu algumas direções, algumas diretrizes, para que o homem não tocasse, para que o homem tão somente guardasse aquele jardim, e na viração do dia fosse ter um particular com ele, tete a tete, falar com seu Criador.
Não era um Deus Pai, era um Deus Criador, soberano. E quem é soberano dita as regras. E quem é soberano não espera ser rebatido, tão somente que aquele qual recebe o direcionamento vem entender e obedecer. E obedecer nunca foi uma tarefa fácil para um homem, ao ponto de estarmos no culto de fé e a Bíblia fala que nós somos nascidos de Deus. E quem é nascido de Deus reconhece o Filho, através da aceitação. Quando você aceita, entrega os seus caminhos ao Senhor, você aceita Jesus, então você é nascido de Deus. Por quê? Porque a fé em Cristo lhe faz viver o que você nunca imaginou viver, a receber o que você nunca imaginou receber de informações, de novidade de vida. No Éden, o homem tinha apenas uma informação, a informação original, a primeira informação, o primeiro direcionamento. Mas no meio do caminho apareceu aquele que quer desfazer com a festa, quer nos tirar do caminho, o qual nós vamos voltar para casa. E ele vem com uma novidade que não é novidade, porque o inimigo só vem para matar, roubar e destruir, mas Deus vem para dar vida e vida em abundância. Mas ele ludibria Eva e sobre encantamento faz o homem fazer o que nunca imaginou fazer, desobedecer o seu soberano, uma voz que era inconfundível e que ele tinha a expectativa na viração do dia de falar com seu Criador. O homem sai do Éden, é expulso do Éden, passa a viver uma novidade de vida que não é mais a novidade de vida para a qual nós fomos formados, para a qual nós fomos criados, para a qual o Senhor, pela feitura das suas mãos, nos criou, nos formou. Viver como verdadeiros adoradores, sem pecado, no corpo incorruptível, vivendo, recebendo tão somente daquele que tem o prazer de nos abençoar. Mas nós, através do primeiro que recebeu a informação e processou e deixou descer o coração e efetuou, desfez ou interrompeu aquilo que o inimigo achou que poderia ser um fim. Mas até mesmo quando Jesus estava lá sendo crucificado, a morte foi a derrota de Satanás. Onde está, ó morte, a tua vitória? E no entregar o Espírito ao Senhor, Deus, Satanás viu que o seu projeto inicial foi totalmente desfeito. Porque esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é trazer o homem ao arrependimento. E como, pastor, você quer entrar nessa mensagem? Porque a palavra do Senhor já diz, ela é viva e eficaz. Ela é uma espada, feita uma espada de 2 gumes, que corta, faz a separação entre a alma e o espírito, chegar ao ponto de poder separar dividir a alma e o espírito, separar a medula e as juntas, e é apta para poder julgar o pensamento do homem e as intenções do coração. E as intenções do coração do homem, só Deus coloca à prova. Em Deuteronômio vai falar que Deus levou o homem a passar 40 anos, e vai lá dizer, Deuteronômio 8, versículo 2, lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus guiou durante esses 40 anos, para pôr você à prova, para saber o que está no coração de vocês, se guardariam ou não os meus mandamentos. Deixou ser humilhado, passar fome, mas sustentou com maná. E no final vai dizer, depois de se multiplicar o seu gado, o seu rebanho, aumentar sua prata, o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, não se eleve o seu coração e vocês esqueçam do Senhor, seu Deus, que te tirou da terra do Egito. Nós temos que lembrar de onde o Senhor nos tirou. E Deus permite nós passarmos certas dificuldades para saber a intenção do nosso coração. Porque tão somente a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, vai ser apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Divide as juntas e medulas, a alma e o espírito, e faz com que o homem
ele seja confrontado mediante uma informação que é novidade de vida. Porque o diabo, ele vem com informação para lhe afrontar. E afrontar é um poder destrutivo. E nós não entendemos muito bem como falamos em afronta e em confronto. Deus confronta para transformar, para gerar arrependimento, para você mudar de direção. O diabo afronta para dizer, olha, isso que estão falando na igreja não é bem assim. Esse não bem assim é perigoso, porque pode fazer você tirar os olhos do caminho, tirar os olhos de Cristo e você se perder. Estamos falando aqui, vamos entrar para o texto. Vamos entrar para o texto que fala, que está falando aqui do rei Asa. E quem é esse rei Asa? Rei Asa, na sucessão, teve o trono, né? O Salomão, ele morre e depois ali tem aquela divisão das tribos, das 12 tribos, 10 e 2, e aí foi ali entre Roboão e Jeroboão, tribo do norte, tribo do sul. Estamos falando da tribo de Judá, do sul, porque veio Roboão, Abias e de Abias Asa. Abias gerou Asa, ou seja, Asa foi o bisneto de Salomão, e Salomão, no reino de Salomão, teve paz. E aqui estamos ouvindo um reino que teve paz nos 10 primeiros anos, mas algo saiu do controle. É assim que Deus permite que muitas das vezes algo saia do controle da nossa vida para nos alertar do perigo iminente que pode vir a acontecer no amanhã. Porque às vezes estamos na zona de conforto, como a presbítera Cibele falou, e nós nos distraímos fácil, perdemos o foco. E Deus permite que o perigo iminente bata em nossas portas. E quem foi esse perigo iminente? Um etíope que se levantou, que desceu para afrontar o reinado de Asa, e se levantou com 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, carruagem de guerra. E esse exército de Asa tinha cerca de 650, aproximadamente 650 mil homens. Então, numericamente, era praticamente impossível chegar até pelos 1 milhão de homens. Você poderia até guerrear, até porque tinha homens que tinham força de 1000. Então, proporcionalmente seria possível. Mas 300 cavalos, os cavalos eles faziam estragos, carroças de guerra, carruagem de guerra, um estrago tremendo. Era usado já para finalizar a guerra, porque deixava de stand-by caso a tropa estivesse perdendo. Então, quando acontece isso, Asa se lembra e diante do Senhor ele se humilha e fala com o Senhor: Senhor, tem um aqui mais poderoso do que nós. O Senhor sabe que eu sou fraco, quantitativamente não sou capaz dessa guerra, de vencer essa guerra, mas eu me apresento diante do Senhor, me humilho diante do Senhor, porque eu sei, o Deus quem tem crido, o Deus que eu tive que entender que para ter um reinado de paz, eu tinha que derrubar todos os altares. E isso Asa fez. Ele derrubou os postes ídolos, ele aboliu a idolatria, ele mudou completamente o cenário. Ele ordenou que Judá buscasse Deus e seus pais e observasse a lei e os mandamentos. Ele construiu cidades fortificadas, porque nesse momento de paz, Deus proporciona que nós venhamos viver aquilo que Deus tem estabelecido para a nossa vida, ser bem-aventurado, ser próspero, porque ele buscando ao Senhor teu Deus, eles construíram e prosperaram. A Bíblia diz: crê no Senhor teu Deus, será protegido, crê nos profetas e prosperarei. Como ele creio no seu Deus, ele começou a prosperar. Ele estava prosperando porque ele não somente creu para estar protegido, ele creu naquele que Deus enviou para alertar, para advertir, para mostrar que poderia acontecer um perigo iminente, que ele tinha que ligar a seta, o sinal de alerta, e dizer: olha, o que é que está de errado? E aí ele se apresenta diante do Senhor, e ele se apresenta como fraco. E engraçado que o profeta Azarias se apresenta a ele. O nome Azarias é Deus é quem ajuda.
É um nome bem sugestivo para o Deus que sempre teve com aquele que agradou o coração de Deus, porque teve um coração voltado para o Senhor. É um homem que ele fez o que era bom e reto, e aos olhos do Senhor, seu Deus. E nós temos feito o que era bom e reto aos olhos do Senhor, nosso Deus? Ou temos perpetuado ao longo da nossa caminhada aquilo que os nossos antepassados, eles cultivaram, plantaram lá, semearam como engano, como pecado, como aquilo que ia trazer uma consequência para as futuras gerações? Talvez você não queira se levantar como boca profética ou colocar a mão naquilo que Deus está lhe levantando para colocar, para derrubar certos altares na sua casa, na sua família. Mas quem tem promessa de Deus não morre, apenas tem que entender que a voz é do Senhor. Um povo estava debaixo de direcionamento, porque realmente o homem sempre teve problema com a voz profética. Quando não usava o próprio homem profeta, um líder, um libertador como Moisés, fala com ele, Moisés, porque se falarmos com ele, nós certamente morreremos. Moisés, o que é isso? O morro está fumegante, nós estamos aqui, vai lá, faz a sua parte. O homem sempre se esquivou de falar com Deus, mas até mesmo quando não era o próprio homem que carregava a presença do Senhor, o próprio instrumento profético que simbolizava a presença do Senhor, o homem também, ele não dava muita importância, ao ponto da arca do Senhor estar por muito tempo esquecida no trono de Saul. E um dia essa arca foi parar na casa de Obed-edom, um local improvável, um local de poucas condições, mas quando a presença do Senhor chega, muda o cenário. Talvez você chegou aqui na igreja fraquinho, financeiramente fraco. Se lembre do seu Criador, de onde Ele te tirou. Se lembre para hoje, você não está dizendo que foi com a força do seu braço, como o povo ali de Deuteronômio. Se lembre que você tem um Deus forte, que pega fraco como nós e nos fortalece em meio a batalha, em meio a guerra, em meio a dificuldade. Porque isso é ter um coração disposto e disponível. Porque aquele que senta e aprende, ouve, ele um dia vai ensinar. E nós somos replicadores do Evangelho. O Evangelho de Deus são as boas novas, boas notícias. E o que é novo, muitas das vezes o homem não quer receber. Porque um dia recebeu lá o que era velho e produziu morte na vida do homem. E nós estamos agora na graça e estamos muitas das vezes recebendo o novo. E nós não queremos perpetuar o novo na tábua do nosso coração. Buscar-me-ei, me acharei, como buscar de todo o coração. E o homem, ele busca o Senhor no momento de dificuldade. Mas quando as coisas se acalmam, ele começa a construir seu império e levantar os muros fortificados. Mas Deus permite que bata na porta o perigo para nos lembrarmos da nossa essência. Você trabalhou, você ganhou, você prosperou, mas se lembre que o inimigo não vai desistir de você. E Deus vai permitir, ao ponto de levantar um que o nome próprio diz: Deus é quem ajuda. Azarias, Deus é quem ajuda. Eu não vim aqui para te colocar medo, eu vim aqui para te trazer informação, que o inimigo está aí, 10 anos de paz, mas agora é vida real. Vai fazer o quê? Se você for com ele, ele será com você. Se você não for com ele, ele não será com você. Se buscar, acharei. Se não buscar, não achará. Vai fazer o quê? Vai recuar? Então, levanta, ânimo, ser forte e corajoso. Assim diz o Senhor um dia para Josué. Ser forte e corajoso. Não é sobre nós não, é sobre o Senhor. Se eu estou aqui é pela graça de Deus. Eu não seria a pessoa mais indicada para estar pregando hoje, mas o Espírito Santo de Deus me convocou e eu estou aqui. E muitas das vezes nós estudamos, chega aqui, Deus muda tudo, mas com o propósito de alcançar o meio do seu coração, porque a palavra não é minha, é do Senhor. Se eu não entender que eu não sou nada, mas Ele é tudo, eu não vou perdurar por muito tempo. Mas se eu entender que Ele é o Senhor da minha vida, único, suficiente Salvador da minha vida, até a eternidade, eu permanecerei firme até o fim.
O homem faz uma aliança com o Senhor, aceita Jesus. Ele é seu único suficiente Salvador? É. Aí passa 1, 2, 3 meses da igreja, aí vem a dificuldade bate as portas, aí nega a fé. Aí diz que é difícil ser crente. Mas se você for ver lá, a fé que vence o mundo vai dizer, não é difícil. Não é difícil. Se você é nascido de Deus, você reconhece através da sua fé em Cristo e você obedece. Então não é difícil. Não use esse jargão, é difícil ser crente. Então você muda lá, porque está lá na palavra do Senhor. Em 1 João 5, versículo 3, parte C. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Nós vencemos o mundo porque Ele habita dentro de nós. Porque agora temos uma voz que todo o tempo que nós pensamos errar, Ele nos constrange. E dentro de nós, Ele nos move a ter uma nova atitude, uma nova postura, uma nova conduta. E que conduta é essa, pastor? Restaurar o altar com o Senhor. Renovar o altar com o Senhor. Pastor pode errar, pecar, não deve, mas pode. Mas o pastor primeiro está na linha de frente. Quando o pastor erra, está vendo ali? O pastor errou. O pastor é um homem como eu e você. Um obreiro é um homem como eu e você. Um presbítero é um homem como eu e você. Qual é a diferença? Porque o confronto promove transformação, promove arrependimento, mudança de direção. E a afronta é só para te destruir. Pecou. Eu sabia que não ia perdurar muito tempo. Voltou para as drogas, voltou para a prostituição. Eu sabia. Quem tem resposta diz assim, ó: levanta e anda. Aproveita, carrega a tua maca. E tem um segundo encontro. E esse é o mais interessante. Como foi o louvor aqui. Está na porta do templo, doido para entrar. Quando ele conhece Jesus, através do segundo encontro com Jesus, aquele paralítico do tanque de Betesda. É esse aqui que estão procurando, quem curou dia de sábado, quem fez o milagre. Aí Jesus vira: tô vendo que agora você está adorando no templo, né? Agora você está adorando, agora está no caminho certo. Agora não se esqueça, viu? O que era na lei, agora aqui é na graça. E a responsabilidade é maior. Ides e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então você acha que está na hipergraça, que vai viver a sua vida do seu jeito. Você não tem mais vida não, viu? Porque é assim que Deus faz. Deus pega a gente como a gente que não é nada e confunde muita gente aí fora, que vai te rotular e vai falar, não é sobre o que você é, porque o que você é eu já sei. O que a Bíblia diz que eu sou, o que você é. Mas o que vencedor, filho do Altíssimo, aquele que vai reinar com Jesus, sacerdócio real, aquele embaixador de Cristo, aquele que prega as boas novas, evangelista com pé formoso que anuncia a palavra de Deus. Mas o inimigo, ele acha que confronto é sobre quem você é, e aí começa a lhe rotular, dizer que pastor tem tratamento diferente com A, com B, com C, por causa do nível social, por causa da cor da pele. Isso é a astuta cilada do diabo, que está querendo implantar na sua mente que nós fazemos acepção de pessoas. Para a salvação, não. Para a salvação, todos nós somos importantes para o Senhor. Mas para aquele que quer buscar o Senhor ao ponto de achar o Senhor todos os dias, aí o Senhor vai separar aqueles que vai dizer: pastor, eu quero subir um monte. Pastor, hoje não tem monte não, mas o Senhor vai para o monte hoje? É isso que Deus faz. Deus separa aqueles que querem cada vez mais aprender com um bom pastor, com o Senhor, que está disposto a nos ensinar cada dia da nossa vida. E aí, esse altar é restaurado e vem um avivamento na vida daquele povo, a um ponto de, no versículo 19 do seu capítulo 15, dizer que não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. 10 anos de paz, um perigo iminente às portas, e depois um entendimento
e uma transferência de responsabilidade, dizendo assim: essa guerra, essa peleja não é minha, é do Senhor. Eu reconheço que eu sou fraco e dependo do Senhor, e agora eu vou fazer o que tem que ser feito. Preciso restaurar o meu altar, porque parte do líder para que todos venham ser alcançados pela graça, pelo poder transformador do Evangelho. E aí aquele líder começa a levantar valores, levantar ofertas, pegar os despojos, pegar tudo: vamos queimar agora, vamos apresentar tudo ao Senhor. E quando começam a queimar, apresentar ao Senhor para fazer uma aliança de um altar restaurado, a glória do Senhor é manifesta naquele lugar, a um ponto de tomar todo mundo ali. Eu creio que foi um Pentecoste do Senhor naquele Velho Testamento ali, e todos se alegraram, jubilaram com o Senhor pela presença, pela consciência que estavam sendo libertos do antigo homem e voltando para o centro da vontade de Deus, que é ter um coração contrito e quebrantado, que o Senhor não rejeita, mas o arrogante, o orgulhoso, ele despreza. A Bíblia diz que sobre todas as coisas guardar o seu coração, porque deles provém a fonte da vida. E nós estamos guardando nosso coração, porque Absalão era lindo, maravilhoso, alto como eu, só que eu não tinha os cabelos de Salomão, né? A Bíblia diz que era um dos homens mais bonitos da Bíblia. E só que um dia ele teve o coração roubado, e ele saiu do centro da vontade de Deus e se perdeu no caminho. E muitos de nós podemos ter sim o coração roubado. Por isso que aquele que está em pé, vigie primeiro e cuide-se para que não caia. O inimigo pode bater nas suas portas. E você? Seu coração vai estar voltado a quem? A Deus? Ou ao achismo que você pode resistir ao dia mal? O dia mal vem para todo mundo. Não importa. Não importa como você está, como sua vida está. Prestar um culto racional. E eu fui para King James, e a King James diz que sobre todas as coisas guardar o coração. Na King James diz que guarda o íntimo da razão, pois é a disposição do coração que depende toda a sua vida. É a razão do entendimento da palavra de Deus guardado no meu coração, lugar que é depositado o centro das nossas emoções. Sabe por quê? Quando o inimigo tentar furar o bloqueio que vem na nossa mente com os dados inflamados do inimigo, se você é conhecedor da palavra do Senhor e guardou no bom depósito, no coração, como um tesouro precioso, assim como o Espírito Santo, você de imediato que for chegar para roubar o seu coração, você vai entender e dizer: aqui não, Satanás, eu sei quem eu tenho crido, e se eu estou fraco, o Senhor me fortalece em meio à minha fraqueza. Como se tornar forte se você não se desarma para reconhecer que você precisa de ajuda, que você precisa de alguém que te dê um norte? É por isso que Deus levanta profetas na terra, pastores, líderes de casais, líderes de jovens, apóstolo, gabinete para cima e para baixo, porque tem sempre uma pessoa precisando de uma direção. Engraçado que nosso meio não vem só crente, vem ímpios também. Mas eu vejo muito ímpios chegando aqui, recebendo os conselhos da parte de Deus e tomando como verdade. São mais crentes que a gente. E nós que estamos partilhando da mesma fé, e a Bíblia diz ser primeiro com os da fé, nós não estamos guardando na tábua do nosso coração. É porque nós estamos rasos. A nossa fé salvadora em Cristo é uma fé rasa, porque nós achamos que é difícil obedecer. Realmente, se nós formos filho da desobediência, se nós formos aquele que a Bíblia nos trata como bastardos, mas nós não somos esse. Somos aquele que confia no Senhor, que deposita a confiança no Senhor e que entende que é Ele que nos fortalece em meio às nossas fraquezas. E no versículo 16, depois de 35 anos, o reinado dele foi 41 anos, ele tem um desprazer de ter uma situação nova. O império, o reino ia tudo bem, próspero, alcançando, almejando tudo aquilo que um rei, que uma nação, ela vislumbra de conquistas aqui na terra. Cuidado com o que você está vislumbrando aqui na terra e esquecer para onde você vai.
isso pode interromper a sua caminhada e mudar toda a sua trajetória. Existem caminhos que para o homem parecem ser bem, mas nos leva à perdição, à morte. Quando não leva à morte, leva à enfermidade, depois à morte. Porque é assim, ó, é um puxando o outro. Um abismo puxando o outro. E como estamos diante do Senhor? Como está o nosso coração diante do Senhor? Como está a sua vida diante do Senhor? Está tudo bem mesmo? Você está se examinando, fazendo memória de quem é o Senhor? Você tem guardado no seu coração as promessas do Senhor? Ah, pastor, mas a promessa do Senhor está tardando. É bem verdade que a promessa tardia enfraquece o coração. Mas não é mais fácil eu me apresentar ao Senhor com o coração fraco e dizer: Senhor, eu estou fraco, meu coração já está sendo atingido. Senhor, a palavra está no meu coração e eu sei que quem pode me habilitar a promover cura é uma pessoa que vai ter coragem de falar o que eu preciso ouvir para, trazer marcas, trazer um confronto que promove uma dor. Um dia um homem, que até hoje é intitulado e sempre será como um homem segundo o coração de Deus, ele estava diante de um profeta Natan, e o profeta Natan confrontou Davi, não afrontou, confrontou. Não para destruir Davi, mas para fazer Davi se lembrar de onde ele saiu. Quando ele ia para enfrentar aquele leão, aquele urso, ele não ia em um nome qualquer. Quando ele estava diante de Golias, ele não ia em um nome qualquer. Porque o mundo vai nos oferecer armaduras físicas, terrenas. Bota esse capacete, bota essa couraça, bota esse sapato, toma aqui o escudo, toma essa espada, que muitas das vezes nós não conseguimos nem carregar, mas as armas do Senhor são espirituais. As armas do Senhor são espirituais. E um homem espiritual diz assim: eu não vou na força do meu braço, eu não confio em carros e em cavaleiros, eu confio no meu Senhor. Você vem comigo com carros, cavalos, cavaleiros, e eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E mesmo que seja só com a funda, eu sei que eu tenho crido. Eu creio no maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Deus forte é o que traz força para as nossas vidas. É o Deus que nos sustenta, é o Deus que tem sustentado. Deus tem nos sustentado, não tem faltado nada. Está reclamando do maná? É o pão diário. É o pão diário que Deus está mandando para trabalhar, para saber as intenções que estão no nosso coração. Muito sem vergonha já passou aqui, dizendo, se apresentando como um coitadinho, querendo um pão diário, mas depois queria o quê? Queria o caviar, queria vida boa, queria que sustentasse. Ainda dizia que não era acolhido, que não era amado, que a igreja mudou, é diferente. Aqui mais não vai ter mais essa raça de gente que não vai dar lugar a Deus para ter um coração transformado. Todo homem tem que ter um coração transformado diante do Senhor. E eu sou o primeiro, porque eu sou pastor, me coloco diante do Senhor. Aquilo que o Senhor tem para terminar na minha vida, que Ele faça. Aprender a perdoar, eu fui moído. Minha esposa ali está de testemunha. Um dia eu queria fazer algo que não era da parte de Deus, era da parte do inimigo mesmo, que queria me confrontar, fazer perder o foco. E o inimigo assim: faça isso, fale isso. E eu estava fazendo aquilo, falando aquilo. Mas em um dado momento eu sentei, fechei meus olhos, comecei a falar com o Senhor. E o Espírito Santo: volta, faz tudo diferente, ainda há tempo. Saiu, retira. E aquele decreto de morte que eu tinha lançado como profeta, eu retirei. Cheguei para a pessoa ainda pedir perdão. Eu te perdoo e retiro toda a palavra lançada, maldita, impensada que eu lancei. Porque não foi de mim, foi do meu eu, da minha carne. A vontade que eu tinha era de explodir, mas a vontade de Deus é a palavra branda que acalma o furor. E aí eu entendi o processo de Deus na minha vida, e assim continuou Deus trabalhando para que hoje eu possa ter autoridade para lançar um perdão.
para ministrar perdão na vida das pessoas. Porque é mesmo que eu seria um pastor que não perdoa, que não é capaz de perdoar, e no dia da ceia eu ia ter a cara de pau de servir a vocês? Então todo mundo vai passar pelo processo. O problema é que você está passando pelo seu processo e está só se preocupando com a consequência, com a circunstância que você está passando, porque você está encantado com o mundo, porque você não está com o coração verdadeiramente voltado para o Senhor, porque você não abriu mão das coisas do passado, e para viver o novo você tem que apagar as coisas do passado. Fomos ministrados no final do ano pelo apóstolo que para as portas abertas se abrirem, as portas do passado têm que ficar para trás. Então esse velho homem ficou para trás. Em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. Em Cristo Jesus nós já fomos crucificados. Em Cristo Jesus nós temos novidade, nós temos uma nova conduta, nova postura, ao ponto de o Senhor se agradar de nós e quem sabe como um dia como Enoque nos tomar para Ele. Maravilha, em plena graça, vai entender os mistérios de Deus. Eis-me aqui, Senhor, porque bom é fazer a vontade de Deus que está no céu, mas que está dentro de nós, através da terceira pessoa, do Espírito Santo, que o tempo todo aí está na porta do seu coração, te lembrando de onde você tem que restaurar o seu altar diante do Senhor, o que você tem feito diante do Senhor que não tem agradado, porque muitas das vezes, com lábios nós adoramos, vemos para a igreja, falamos que professamos a mesma fé, perdoamos o nosso irmão, adoramos ao Senhor, mas estamos com a nossa mente voltada para lá para fora. O que é que vai esperar depois do culto? A palavra está demorada. A palavra não é minha, é do Senhor. Se você não tem capacidade de passar mais 5 minutos ouvindo a palavra do Senhor, é porque você não está se agradando daquilo que o Senhor tem direcionamento para a sua vida. E isso é rebeldia. Isso não é querer mudança de vida, porque realmente tem sim um coração aberto para receber tudo que vem do Senhor. E tudo que vem do Senhor é bom, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. E Ele quer alcançar cada vida aqui. Meu coração não é dos melhores. Talvez seu coração seja 1000 vezes melhor do que o meu. Mas uma coisa é certa. Eu tenho guardado aos poucos a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra o Senhor. E Davi, quando ele foi confrontado por Natã, e a pastora Cris, usada por Deus, ministrou aqui, ele se apresentou não mais como aquele que fez tantos feitos, que não foi ele, foi Deus, mas se apresentou como mais fraco. Não questionou por isso, por aquilo, pela vontade da carne, pela exposição da mulher na varanda, o momento de estar distraído na caminhada. Ele disse lá em Salmo 51, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e meu pecado está diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos seus olhos, de modo que a justa e a tua sentença irrepreensível é o teu julgamento diante dos olhos. E a Bíblia vai dizer aqui, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Os olhos do Senhor estão passando agora, exatamente agora, por cada um de nós, olhando e já vasculhando sua vida. O que é que você tem passado na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia? Tem faltado pão? Você tem murmurado? Você está sendo afrontado? Mas o exército é grande, a situação é incontrolável? Mas você se arrepende do tempo que você olhou para o seu problema e não olhou para o tamanho do seu Deus? Porque se Davi olhasse para o tamanho de Golias, ele nem enfrentaria. Mas ele viu o que estava por trás, que era Satanás, que estava usando aquele pobre coitado guerreiro, que estava endemoniado para afrontar o povo de Deus. E muitas das vezes olhamos uns para os outros como assim: Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Mas você não aguenta ficar 1 minuto diante daquele que fala palavras que vai lhe machucar sim, porque está tratando com a sua carne. E você quer logo se levantar e dizer: não preciso ser admoestado por um pastor, não. Eu não preciso desses conselhos, não. Eu quero ir para casa. Eu passei experiência tremenda em Capim Grosso com a pastora Gelúcia lá, com a vida, e queria só o alimento, mas Deus tinha muito mais para dar para aquela mulher. Mas eu entendi que o tempo do Senhor não é o nosso tempo, mas nós que estamos aqui recebendo do bom alimento,
sendo liderados por pastores de excelência, homem que tem sacrificado, tem queimado, tem se regozijado, oferecido o melhor e restaurado o altar todos os dias para que você receba da mesma benevolência do Senhor. Está se apresentando com um direcionamento da parte de Deus tão maravilhoso e você tem recusado. Ah, pastor, mas eu não consigo me abrir com a pastora Cris. Mas consegue se abrir com sua amiga do seu colégio. Uma ímpia que não tem nada para oferecer, que não tem nada da palavra de Deus para te entregar precioso para você guardar na tábua do coração, para não pecar mais contra Deus. Ah, mas eu só consigo me abrir com a pastora Dinólia e sua líder, a pastora Simone, e você não se abre. É Satanás. Sabe por quê? Porque tem direcionamentos que a pastora Cris vai ter para lidar. Tem outros que a pastora Ednólia vai ter. Mas tem uns específicos que somente uma patente mais alta, como a pastora Simone, vai disponibilizar, vai tocar na sua ferida, como Natan tocou na ferida de Davi, para Davi voltar à essência de um verdadeiro adorador. Porque um dia ele diz assim, no versículo 10, cria em mim, Senhor, um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável, não me expulse da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da salvação. Você tem perdido a alegria da salvação? Muitas das vezes pessoas estão se rendendo e você está quieto na igreja, vai ver, está pulando, aplaudindo, dando tanto glória, se lembrando do dia que Deus te salvou, não por merecimento, mas por graça, porque nós somos nada, pó e cinza, mas fiel é Deus, verdadeiro é Deus que nos salvou. É o Senhor que vive e reina, é o Senhor que toca em nós, é o Senhor que muda a nossa realidade. Todos nós somos importantes para o Senhor. Você é boca profética, você vai mudar a realidade de muita gente por esses dias, mas precisa ter coragem, descer, se humilhar para se fortalecer no Senhor, para quando o inimigo da sua alma, das nossas almas se apresentar, você diz, aparta daqui, Satanás, eu não tenho parte contigo, eu sou filho, eu sou amado. Isso aí vai afligir a minha alma, mas afligia porque o espírito de comiseração, eu só era pobre, coitadinho, ninguém me entendia, mas eu recebi uma palavra dura aqui, que promoveu transformação. Se ergue, se levanta, se esforça, não olha para o povo para não se perder no meio da caminhada. Tem pessoas que vão estar no nível espiritual diferente do seu, e você tem que entender isso e respeitar isso, mas não se queira comparar, porque a nossa imagem e semelhança é de Cristo, e Cristo é aquele que nos faz ser cada vez melhores, ao ponto de nos considerar pequenos deuses, com poder de termos o Espírito Santo que nos impulsiona a falar aquilo que o mundo precisa ouvir, mas não gostaria de ouvir. Mas nós dentro da igreja não gostar de ouvir aquilo que precisa ser ouvido para mudar a nossa realidade. E finalizando, esse rei, ele passou 35 anos agradando a Deus, mas nos 6 últimos foi tocado o terror por causa de uma atitude errada. Ele viu uma oportunidade de fazer uma aliança com quem não era para fazer, Ben-Hadad, rei da Síria, assim como uma passagem que tem lá entre os 3 reis que se juntaram para guerrear contra o rei da Medopérsia. Josafá juntou com Jorão e juntou com Edom e fizeram aliança sem consultar a Deus, porque o crente era Josafá, e aquilo ali promoveu um estrago muito grande. O povo ficou no mato sem cachorro, como diz o ditado popular, porque foram tomar essa guerra sem direcionamento de Deus, mas tinha um crente no meio. Mas o crente quis fazer aliança com quem não era para fazer. Qual a aliança que nós temos tido? Com o nosso irmão, com o nosso pastor, com a nossa pastora, nossa presbítera, ou com o nosso colega de trabalho? Quem temos ligado? Tem uns irmãos aqui que já aprenderam. Liga para o pastor. Meu telefone está tocando esses últimos dias, glória a Deus. É sinal que muitos corações aqui estão sendo transformados, e estão entendendo o direcionamento de Deus. Mas eles fizeram aliança, e quando chegou no meio do caminho faltou água. Água é vida. A um ponto de não poderem
nem prosseguir, nem retroceder, porque a distância que eles iam prosseguir, eles iam morrer de sede da mesma forma. Mas a distância que eles iam retroceder, eles também iam morrer de sede da mesma forma no deserto. Mas Deus, pela etimologia e o nome desse profeta que foi usado por Deus, Anani, que trouxe um aviso da parte de Deus, um aviso a tempo hábil para o homem se arrepender e mudar do seu caminho, viu? Deus, pela misericórdia, deu uma oportunidade para que Josafá se lembrasse quem era e disse: será que tem algum homem de Deus aqui no nosso meio? E tinha Eliseu, um homem que entendia, um homem que entendia de dispensar água na mão do profeta. E Eliseu veio com resposta de Deus e mudou aquele cenário e deu livramento a um crente que estava em apuros, em meio a dois ímpios. Talvez seja eu e você nessa noite, mas Deus quer nos dar oportunidade, porque aquele cujo coração é totalmente dele não pode cometer loucura. Não há tempo mais de nós cometermos loucura na nossa caminhada com Deus. Não há tempo mais. É tempo de nos arrependermos, porque nós não podemos pregar lá fora arrependimento para um povo que está vivendo a sua vida no pecado, no engano, na mentira. E nós aqui já na presença termos uma conduta que não agrada a Deus, um coração que professamos algo, mas o nosso coração está distante de Deus, fazendo aquilo que não agrada a Deus, porque a nossa fé não é totalmente firmada com o Senhor. Então, o que aconteceu com esse rei Asa? Ele foi acometido de uma enfermidade que gerou morte, porque provavelmente ele disponibilizou todo o seu recurso atrás de médicos. Não que médicos não sejam procurados, lógico, Deus usa os médicos de excelência, e doutor Zé é um médico de excelência aqui no nosso meio, crente. Mas antes de procurarmos um médico, nós temos que orar ao Senhor e perguntar ao Senhor o que nós devemos fazer: procurar a medicina ou nos examinar para entender o que existe de mal em nós, que está dando uma legalidade para que espíritos imundos de enfermidade tenham legalidade nesse corpo mortal, mas que um dia será imortal na eternidade, corrompido, mas que um dia será incorruptível com o Senhor na eternidade. Se coloque de pé, aplauda o nome do Senhor.